Boa noite para quem vai ver essa live, né, mais tarde. Eu estou estudando um material bem interessante que está nesse livro aqui, Psiquiatria da Infância e da Adolescência. E aqui tem um material muito importante de estudo para mim, porque fala sobre alguns transtornos que aparecem aqui, né, nas consultas e nas queixas que os pais trazem para mim. Dentre os transtornos, o mais que causa maior desconforto e alteração na questão da atenção escolar é o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E lendo esse material, tem aqui umas informações que eu acho muito importante para os pais, para os professores, e eu queria dividir com vocês. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, se caracteriza por um padrão de atenção sustentada, diminuída e níveis mais altos de impulsividade em uma criança ou adolescente do que o esperado para alguém da sua idade em nível de desenvolvimento. Aí tem uma outra parte que diz o seguinte: a impulsividade e hiperatividade têm uma dimensão em comum no critério do diagnóstico do TDAH. Atualmente, o diagnóstico se baseia no consenso de especialistas de que os três subtítulos desatenção, hiperativo, impulsivo e o combinado, né? Quando tem as duas, tanto a desatenção como a hiperatividade. Para que seja confirmado o diagnóstico de TDAH, deve haver prejuízo por desatenção, hiperatividade e pelo menos em duas situações que eu vou apresentar para vocês. Coloca também que o transtorno é mais prevalente em meninos do que em meninas, com a proporção variando de 2 para 1 até de 9 para 1, tá? E aí aqui tem uma tabelinha que é para gente se basear, né, na questão dos sintomas, né, o que essa criança apresenta, e que eu achei muito importante para vocês. Por exemplo, o que está relacionado à desatenção. Aí tem: frequentemente não presta atenção a detalhes ou comete erros por omissão em atividades escolares, de trabalho e outras. Então é aquela criança que passa uma informação, que esquece um sinal, né, de mais, de menos, que come letra, que vai escrever uma frase, esquece o que o enunciado falou ou está dizendo. Com frequência tem dificuldade para manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Então ele fica ali por um tempo mínimo, daqui a pouco ele se dispersa com uma outra coisa, às vezes com o lápis que está na mão, enfim. Com frequência parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra, né? Parece que ele fica tão focado que ele esquece o que está acontecendo ao redor. Com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas e deveres profissionais, porque aqui também fala do diagnóstico em pessoas que são maiores, né, adolescentes, adultos, essa questão de não conseguir seguir instruções. Ele já quer adivinhar, já quer saber qual é a resposta. Com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. A gente já vê pelo caderno da escola, pela organização do seu material. Às vezes tem crianças que chegam aqui que não sabem utilizar, né, as linhas do caderno. Com frequência evita, demonstra ojeriza ou reluta em envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante.
Então, assim, se ele vê a quantidade de tarefa que tem para aquele dia, a gente já vê pela mão, pelo desânimo, que ele não vai conseguir chegar até o final. Com frequência, perde coisas necessárias para a tarefa ou atividade. Então, é a borracha que perdeu, é o lápis que caiu no chão. Sempre traz o estojo faltando alguma coisa por conta dessa falta de atenção. É facilmente distraído por estímulos alheios, com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. Então, todos esses sintomas estão relacionados à questão da desatenção. Agora vamos para os sintomas da hiperatividade, né? Frequentemente agita as mãos e os pés ou se remexe na cadeira, é aquela criança que fica o tempo todo, né? Ou fica batendo o pezinho, enfim. Frequentemente abandona sua cadeira na sala de aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado. Então, trazendo para a realidade de casa, é aquela criança que não para no lugar, está fazendo o dever, quer ver o que está na televisão, quer ver o que está acontecendo lá fora, o cachorro latiu. Frequentemente corre ou escala em demasia em situações impróprias. Ou seja, escala, curiosidade, mexe em tudo tem que tocar, né? Aí tá aqui em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação. Sabe aquela coisa quando você tá ouvindo alguém que você tá ali doido para sair daquele ambiente? É isso que acontece com o adulto. Com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer. Então, mesmo fazendo o dever, a criança está balbuciando, cantarolando. Agora eu vou pegar esse 2 e vou colocar aqui. Agora eu vou colocar um mais. Agora eu vou fazer isso. Então, ele vai falando o tempo inteiro no momento em que precisa ter atenção naquela atividade. Está frequentemente a mil ou muitas vezes age como se estivesse a todo vapor, né? Parece que a gente vira uma chave e a criança fica muito agitada. Frequentemente fala em demasia. Então, esses sintomas estão ligados à hiperatividade. Agora eu vou para a impulsividade. Então, vamos lá. Impulsividade. Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completamente formuladas. Então, a criança já quer, não adivinha, né? Com frequência tem dificuldade para aguardar a sua vez. Frequentemente interrompe ou se intromete em assuntos alheios. Então, esses são os sintomas da impulsividade. E aí, combinando todos esses sintomas, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, a gente tem aí a probabilidade de um diagnóstico de TDAH, né? Geralmente, quando a criança ela não faz um tratamento com terapias, orientações, acompanhamentos, ela acaba fazendo com que esse diagnóstico de TDAH atrapalhe e cause outras comorbidades. Então, é importante os pais estarem atentos a esses sinais e, a qualquer dúvida, procurar um profissional, um psicopedagogo, levar essa informação também para o pediatra, fazer uma avaliação psicopedagógica para tentar ajustar, né, esse comportamento, trazendo a melhora na relação social, escolar, familiar, porque eu observo que os pais têm tido um olhar mais apurado para essas questões, uma vez que a criança está dentro de casa, os deveres são feitos no ambiente familiar, e aí fica muito mais fácil observar aquele comportamento, né, aquela conduta que muitas das vezes foi sinalizado pela escola, mas a gente sempre pontuou como ele está num momento difícil por conta disso, daquilo, e hoje isso fica muito mais evidente, né? Então é isso, queria dividir isso com vocês.
falar para vocês que eu estou atendendo qualquer esclarecimento sobre esse assunto, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, tchau!